Salve, amigos do podcast Dividida, chegando em mais uma semana com mais um episódio. No episódio dessa semana, a gente vai falar do Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa prévia do Campeonato Brasileiro, que a gente espera do Campeonato Brasileiro de 2021. Sim, nós sabemos que o campeonato já começou, já está na quarta rodada, mas a gente vai aproveitar um pouquinho do que já aconteceu e do que a gente espera que vai acontecer e vai tentar dar um panorama dos times, dos 20 times que vão disputar essa primeira divisão nesse ano. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, tudo beleza? E aí, Milani, e aí, galera? Então é isso aí, Bringel. Você lembra, sim, de agora, você lembra que o Daniele De Rossi já jogou no Boca Juniors? Eu lembro, cara. Eu gosto muito do De Rossi. Loucura, né? Se parar pra pensar, é um negócio muito louco. Então, vamos começar aqui o programa. A gente dividiu os 20 times da primeira divisão em prateleiras. São 4 prateleiras. A Sim. primeira é a de times que vão disputar o título. A segunda, de times que vão disputar vagas na Libertadores, né? E aí é um grupo um pouco extenso, até porque... E não exclui, assim, que todos, quase todos tenham vaga na Libertadores, porque se acontecer mais ou menos o que aconteceu na última temporada, né, de sobrar mais vagas por causa de Copa do Brasil e da Copa Libertadores e até da Sul-Americana, Sim. né, que também tem brasileiro na disputa, muitos times brasileiros podem disputar a Libertadores ano que vem. A terceira prateleira é de times que vão brigar ali por um meio de tabela, né, aquela situação de Sul-Americana ou brigar ali quase para não cair. E a última prateleira de times que vão brigar diretamente para não cair. Times que não, assim, que não vão, para mim, não vão ter muitas aspirações nessa temporada, a não ser sobreviver, ficar na primeira divisão para a próxima temporada. Vamos começar então pela primeira prateleira, Bringel. Tem Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo são os nossos candidatos ao título, né? Eu acho que é bem claro desde o fim dos campeonatos estaduais, né, desse ano, que essas eram as maiores forças do Brasil nesse ano, que seriam as maiores forças, né? Porque o Flamengo e o Palmeiras já vêm de alguns anos de um trabalho mais consistente, a base do elenco já é a mesma dos dois times. O Atlético que vem investindo muito no ano passado, que saiu loucamente gastando rios de dinheiro. Então tem um puto elenco, mas ainda a gente não sabe a que ponto isso pode chegar. E o São Paulo, que era meio que uma incógnita, mas com o Crespo conseguiu chegar num crescimento muito bom. E a gente também não sabe exatamente a que nível o São Paulo pode chegar, porque o trabalho do Crespo ainda é muito recente, tem muitos jovens, e como a gente pôde ver nesse início de brasileiro, né, o time ainda não está naquela sequência de sendo muito consistente ainda. Ele perdeu, acho que ele se empolgou um pouco demais com o Campeonato Paulista, mas é natural também, é um time que vinha passando já por um processo de transição, de voltar a vencer títulos, que é algo que não acontecia faz tempo. Mas eu acho que essa prateleira dos candidatos a vencer o título, e muito provavelmente esses vão ser os quatro classificados à próxima Libertadores, eu acho que não tem como fugir muito. Porque são os times com os melhores elencos, com os melhores jogadores a nível individual e que demonstraram ao longo de um espaço mais recente de tempo que eles são as melhores equipes. Diferente do que a gente vai ver mais para frente nas outras brasileiras, que tem alguns times com potencial, mas ainda falta uma coisa ou outra que eu acho que é o que difere mais desses times, né? Eu concordo bastante com você, com tudo que você falou, né? Como eu falei, a gente sabe que o campeonato já começou. O Atlético Mineiro hoje é o terceiro colocado, tem 3 vitórias em 4 jogos. O Palmeiras é o sexto, tem 2 vitórias em 4 jogos. O Flamengo está em nono, mas tem 2 jogos a menos. Teve 2 jogos adiados já o Flamengo. E o São Paulo é o que está, que nem você citou, numa fase pior, vamos dizer assim. Tem 2 empates e 2 derrotas em 4 jogos, mas assim, eu vejo o time do São Paulo passando por essa má fase em breve. Né? Acho que assim que o São Paulo acertar o ritmo de jogo, o time não é ruim, né? Pô, o time é bom, o Crespo é um técnico bem promissor, É. então acho que tendo o controle de volta nas mãos ali, vai conseguir
vai conseguir encontrar as vitórias de novo, até porque já era para ter ganho, né? Já era para ter ganho na última rodada da Chapecoense, não ganhou porque teve um jogador expulso no começo do jogo e isso acabou atrapalhando o desenvolvimento. Sim. Mas é um time que deve voltar às vitórias em breve e aí, assim, vai conseguir, pela qualidade principal do coletivo e também de alguns jogadores, chegar de volta na briga pelo título. Ainda é muito começo de campeonato pra gente pesar tudo isso. E há de se pensar também, né, Bengel, que esses são os principais elencos do país e que esses times vão ser desfalcados, né, tanto por... os times já estão desfalcados no momento por Copa América, né? O Galo tem 4 jogadores na Copa América, o Palmeiras, se não me engano, tem 3. O Flamengo tem 4 também, se não estou enganado. O São Paulo tem algum? Tem o Arboleda, né? Tem na Arboleda. Copa América. Provavelmente vão perder jogadores também para as Olimpíadas e para as futuras convocações da seleção brasileira, porque tem rodada de eliminatórias em setembro, outubro e novembro também. Mas assim, a gente está falando de times que têm um plantel mais farto. Então, deverão sofrer menos com as peças de reposição, por exemplo, do que o Bragantino, que vai perder o Claudinho para as Olimpíadas e não tem um cara à altura do Claudinho no Bragantino para substituir ele. Então, esse é o nosso top 4 favorito aí ao título. E né? eu também acho que, tipo, meio que para finalizar aqui assim desse primeiro, eu acho que os outros times, por conta desses desfalques e como o calendário vai estar encaminhando nos próximos meses, principalmente agora com Copa América e a Olimpíada, vai ser tipo 1 mês e meio ali, que é a chance desses times do segundo escalão, dessa segunda camada, tentarem buscar algo. Ou se aproveitarem desses desfalques dessas equipes de cima para tentarem buscar algo. Ou também, como é muito comum no Brasil, os caras, mesmo com problemas de lesão ou convocações como está sendo agora, o pessoal descer a marreta e falar que o time é uma porcaria e não está jogando nada se não ganhar. Sendo que não é culpa necessariamente do clube, porque o clube não tem o que ele fazer, ele acaba sendo refém de uma escalação ou de uma futura lesão que não está no seu controle. Então você acaba tendo que aceitar essa situação. E é isso aí. Isso que é um dos maiores problemas das maiores críticas que o pessoal faz para esse momento que vive o futebol brasileiro, sei lá, desde sempre, que não tem a pausa para a data FIFA, que isso acaba fudendo todos os times, tanto que até o Flamengo, ele queria fazer uma pausa do Campeonato Brasileiro agora durante a Copa América, né, porque ele sabia como isso vai ser prejudicial para ele nesse mês. Eu acho que o principal time que vai sofrer com isso é o Flamengo, porque alguns dos principais jogadores dele já estão fora. Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Isla, o Gabigol, metade do time tá aqui já, não tem o que fazer. Então, se você perde isso, e eu acho que talvez o Bruno Henrique poderia ir para a Olimpíada, eu vi um negócio assim. Pedro foi convocado para a seleção olímpica. Isso. Mas então, é o cara que era para ser reserva do Gabigol, ou jogar junto com o Gabigol alguns jogos, também pode ficar fora. Eu vi que o Braz falou que ele não vai ceder o Pedro, não. O Flamengo já tá brigando, não quer ceder o Pedro para as Olimpíadas, mas assim, né, eu acho que assim, às vezes compensa você ceder o cara se o cara quiser, se o cara pedir, né, pô, fala assim, não, pô, eu quero, porque assim, você vai deixar e aí às vezes o cara vai ser reserva do Gabigol nas oitavas da Libertadores, entendeu? Mas aí eu acho que entra também naquela discussão que a gente vai fazer mais pra frente, que é da importância da Olimpíada no futebol masculino, que é um negócio, pra mim, completamente ridículo. Você deveria fazer, ou você acaba com o futebol masculino na Olimpíada, ou você faz um sub-20. E é isso aí. Porque olha o nível, essa brecha que eles dão de convocar caras acima de 23 anos. Olha o Daniel Alves, velho. Pelo amor de Deus, que ridículo. O Daniel Alves ia ter vergonha na cara, velho. O cara quase 40 anos nas costas, ganhando mais de 1 milhão por mês. O cara quer jogar essa porra lá na puta que pariu. Pra quê? Vai se fuder, mano. Joga essa merda desse jogo. Você tá machucado. Você não tá fazendo nada. Vai lá jogar, mano. Joga pro seu time. Você quer jogar a Olimpíada? Porque você não jogou isso há 10 anos atrás, caralho. Você já teve chance de jogar isso 1000 vezes. Foda-se a Olimpíada. Não muda porra nenhuma. Quem que liga pra isso? Só o Sei e o Neymar. Vai a merda. E foi muito bonito, muito tocante o desabafo aqui do nosso torcedor a respeito
Vai se do, fuder. do Daniel Alves jogar as Olimpíadas. Muito bonito, muito tocante. Mas assim, não tira a razão, cara. Não tira a razão. Nossa, Primeiro que do mérito esportivo não faz sentido nenhum você convocar o Daniel Alves, já que ele não fez parte do processo, né? Não tá habituado ao ambiente da seleção olímpica e tal. E outra, né? Pô, o cara vai perder oitavas de final de Copa do Brasil, oitavas de final de Libertadores, mas 5 jogos que podem ser muito importantes para o São Paulo no Brasileiro. Eu não sei, não me parece um investimento muito inteligente você investir mais de R$ 1 milhão num cara que não vai estar em momentos-chave no seu elenco. E tudo. A não ser que a CBF resolva pagar o salário do cara no mês que ele tiver disponível Até para o parece. time. Até Mas não vai, parece. né? Não vai. Mas aí eu Então, acho que também mostra o nível de comprometimento do cara. Porque o cara tá disposto a abrir mão dos principais torneios do clube que paga o salário dele, e que ele se comprometeu a jogar, pra passar 3 semanas com a seleção olímpica com um monte de moleque retardado que ele nem conhece. Pra quê? Pra ganhar uma medalha? assim, vendo a convocação da seleção olímpica, mas é uma seleção que é muito interessante. Tem nomes interessantes que às vezes o Tite não testou na principal, como por exemplo o Matheus Cunha do Hertha, né, o Sim. Paulinho do Bayer Leverkusen e tal, mas assim, cara, não faz sentido. Não tem por que você chamar o Daniel Alves, cara. Não adianta. Ah, mas falta o título para ele, falta. Pois é, que pena, cara. Vai faltar uma Copa do Mundo pro Messi. Né? Dane-se. Foda-se, mano. É a vida. Aceita É a essa merda vida, aí, tá velho. ligado? É a vida. Nossa. Você não pode ter tudo nessa vida. O Messi, que inclusive é campeão olímpico. Passando pra segunda prateleira, Bringel. A gente já desviou bastante do assunto, mas passando para a segunda prateleira, Fluminense, Grêmio, Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza e Red Bull Bragantino. São times que a gente imagina que vão brigar por uma vaga na Libertadores, times que vão ficar ali entre mais ou menos o quinto e o 10º lugar. Acho que tem mais times, né? Tem mais até que isso, se somar tudo, não fiz as contas, mas vão figurar na parte de cima da tabela, vão incomodar. O Bragantino é um time muito bom, time mesmo, né? Em campo é um time muito bom, já não é de hoje, é um trabalho bom do Maurício Barbieri. Sim. E acho que a principal surpresa até agora no campeonato é o Fortaleza, né, cara? O Fortaleza do Vojvoda, o Vojvoda não perdeu no comando do Fortaleza ainda. O cara tá aqui. 5 vitórias, 3 empates com esse jogo que aconteceu agora. Com esse jogo de hoje, são 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates. Um título. O campeão foi campeão estadual em cima do Ceará. Bateu o Ceará também na Copa do Brasil. E é o atual líder do campeonato, né? Do Campeonato Brasileiro. Então, é um trabalhaço até aqui do Vojvoda. A gente ia destacar o Grêmio como o time que pode talvez pular dessa prateleira para outra, só que o Grêmio quebrou um pouquinho nossas pernas, né? O Grêmio é atualmente o último colocado do Campeonato Brasileiro com 3 derrotas em 3 jogos. Sim. Embora o trabalho do Thiago Nunes não seja ruim, né? Não acho que o trabalho do Thiago Nunes é ruim, até porque o cara chegou outro dia, né? Não tem como se falar que o trabalho do cara é ruim. Mas você acha que que continua, apesar disso, sendo o principal time a fugir, a subir de prateleira? Cara, eu acho que não, o Grêmio não. Por mais que eu gosto, a defesa do Grêmio já é aquela defesa de muito tempo atrás com o Jeromel, o Kahneman, o Rafinha chegou nessa temporada que é um bom reforço, é uma defesa bem experiente. Eu não gosto muito do ataque, eu não confio muito no poder ofensivo desse time do Grêmio, apesar de, como você disse, o Thiago Nunes está fazendo um bom trabalho. O Inter é uma zona do caralho. Eu até, acho que tem coisas positivas no elenco. O trabalho do ano passado poderia ser melhor utilizado, a continuação do trabalho, né? Mas eu acho que é uma incógnita. Eu acho que o Inter é o principal time dessa segunda prateleira com chance de cair para essa terceira prateleira, pelo menos para mim. Quando você fala que podia ser melhor utilizado o trabalho da temporada passada, é tanto o trabalho do Cudê quanto o trabalho do Abel, né? Exatamente. Porque, na mudança do trabalho do Cudê pro Abel, já foi uma mudança grande. Porque o Abel tentou fazer um estilo de jogo diferente, mais próximo dele, trabalhar com os caras mais jovens e deu certo. Foi bom ali, foi o que ninguém esperava. Só que aí chegou agora o Miguel Ángel Ramírez. Ramírez,
que era um cara que eles já tinham feito um pré-contrato no ano passado, né? Antes do Abel anunciar que ia sair. Eles tinham acertado com o cara, beleza. Mostrava que você tinha confiança no trabalho do cara, que vocês apostavam nele, botavam uma fé. Tanto que o cara lá do Inter falou que o maluco ia ser o novo Alex Ferguson do Inter. Pelo amor de Deus, deu 3 meses pro cara, mas se O cara, não, é palhaçada, né, cara? Não dá. Eu não sabia que o cara tinha falado Ele isso. tinha Não é falado possível, isso. mano. Não é possível. Mas enfim, aí mandou o cara embora, mostra que não tinha confiança nenhuma no trabalho do maluco. Então não dá pra saber exatamente o que vai acontecer com esse trabalho do Internacional. Mas eu acho que o Grêmio tá num estágio acima disso. O time, ele também é muito bom, mas eu gosto muito desse time do Fluminense. Eu acho que é um time que vem surpreendendo bem. O Roger, surpreendentemente, está fazendo um bom trabalho. Para minha surpresa, porque eu achei que ele ia fazer outra besteira. Porque depois, os últimos trabalhos dele foi muito fraco, muito fraco. Eu achei que ele ia fazer outra besteira nesse, mas o time tá indo bem. Tem alguns bons caras. Gosto bastante. Eu acho que o time tem... É um time com potencial para subir para essa primeira prateleira, para brigar ali com os outros 4. Gosto bastante do time. E como você tinha falado também do Bragantino, é uma ótima equipe. Como equipe mesmo, eles sabem trabalhar muito bem. Desde o ano passado vem fazendo um trabalho muito bom. Não sei como eles vão lidar com a perda do Claudinho. E então eu acho que vai ter um impacto muito grande. Mas eu gosto dessa segunda prateleira. Eu acho que é bem equilibrado ali assim. Porque tem muito daqueles times. Antes da gente gravar, a gente fazer essa lista, né, a gente estava pensando onde colocaria esses times. Porque são equipes que têm um potencial para atingir um nível Libertadores ou talvez brigar por um título, mas ao mesmo tempo você fica com uma pulga atrás da orelha pensando, putz, eu acho que esses caras também podem brigar para classificar no máximo por uma Sul-Americana e é isso aí. Porque tem um certo desnível ali assim, porque é o padrão do futebol brasileiro, né? É algo que vem, que é meio que uma tendência nos últimos anos. Mas eu gosto desse segundo escalão, eu acho que o Fortaleza é uma grata alegria. Estou bem feliz com isso, que eles souberam aproveitar bem o trabalho do Rogério, Do Rogério. que o Rogério tinha deixado lá. Foi muito, muito sólido. Eu acho que ele deixou boas ideias para quem viesse depois dele. Então eu acho que está sendo bem, bem trabalhado lá. Essa segunda prateleira, ela é muito interessante, né, cara? Porque as incógnitas estão aí. Eu gosto do Roger Machado, cara. Para mim, ele foi até de certa forma injustiçado no Palmeiras quando ele foi demitido, Foi. porque o Palmeiras nunca deu respaldo, né? O Palmeiras tem um sério problema de não dar respaldo para técnicos que não são medalhão. E aí, para o técnico que é medalhão, você dá respaldo até demais. Luxemburgo. O Filipão também, o É. Mano Menezes durou bastante. O Mano Menezes durou um turno no Palmeiras. Como? Né? Impressionante. Mas você falou que é o principal candidato a subir de prateleira, né? Realmente. Eu, para mim, ficaria entre Fluminense e Grêmio. Hoje, realmente, o Fluminense tem uma certa vantagem, né? Um time que está muito bem também na própria Libertadores. Então, vai atingir o nível competitivo. Não, acho que não tem ninguém do Fluminense em seleção e tal, então é um time que não vai ser tão afetado por desfalque no decorrer da campanha, como o próprio Grêmio. O Grêmio também não vai. Então são times que podem se aproveitar aí dessas brechas e beliscar uma vaguinha ali em cima. No caso do Inter, cara, assim, eu acho que é muito amadorismo da parte da diretoria trazer o cara, porque o cara joga futebol de uma forma, não dar ferramentas para o cara executar o que ele acredita, e nem tempo. Entendeu? O cara ficou 3 meses aqui, meu, não dá tempo de fazer nada em 3 meses. Coitado, O cara não cara. tem tempo pra treinar, meu. Só que lá é assim, você perdeu um Grenal, lixo. Lixo. Porra, horroroso. E assim, quando foi a última vez que o Inter ganhou um Grenal? Nossa. Eu vou até pesquisar aqui. Ganhou o último do Brasileirão, o Inter ganhou. Mas assim, o Inter não é campeão estadual, cara, faz o quê? Uns 6 anos, mais ou menos? Por aí. Eu entendo que o time esteja passando por um momento em que não dá para ficar... que o time precisa ganhar, precisa
dar um passo para frente, principalmente porque teve um rebaixamento há não muito tempo atrás, e nesse meio tempo o Grêmio foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, mas você precisa entender o que você traz, entendeu? Você precisa entender que você trouxe o Ramires, cara, você vai ter que dar um ano para ele desenvolver o estilo com jogadores de acordo e tal. É um esforço que você precisa pensar a longo prazo. Se não, amigo, poupa seu tempo, poupa o tempo do cara e principalmente poupa o cofre do clube, porque você paga uma rescisão, o Inter deve ter pago uma rescisão muito da hora para ele. Não, eu acho que era na casa dos 2 milhões de dólares. Era algo assim. 10 milhões de reais, cara. É Isso é louco. assim, é que você jogou pela janela, porque você não tem planejamento, entendeu? Acho que falta isso. E eu acho que, tipo, esse negócio só pra finalizar meio que do Inter aqui, Sim, esse negócio da troca de técnicos, pra mim, nossa, é algo que não entra na minha cabeça como o futebol brasileiro não aprendeu a entender o que é a importância de um técnico de futebol, de um técnico em qualquer esporte do universo. Cara, ele não vai fazer mágica. Se o atleta não for lá e correr com a porra da bola, não tem o que ele fazer. Se o cara não for talentoso para fazer alguma coisa, não tem o que ele fazer. Não tem o que você fazer. O maior exemplo disso é o Cruzeiro. Os caras moem técnico cada 3 semanas. 3 semanas, pô. E você vai fazer o quê? O Cruzeiro não tem dinheiro, não tem jogador, não tem base, não tem milagreiro, não tem Jesus do lado deles, não tem ninguém, velho. Não tem o que você fazer, não tem, mano, não tem o que você fazer. E os caras ficam mandando um monte de técnico embora. Como A se o única culpado coisa fosse. Mano, como se eles tivessem alguma coisa pra fazer, velho. Não tem o que fazer. A única coisa que o Cruzeiro tem é dívida, né? Ah, eles podem distribuir pra todo mundo. Quem quer mais dívida? Tó, tá Se mais um botar, aqui. botar a dívida para jogar. Mas cara, assim, você tem que entender, você tem que ser realista em relação ao que você tem nas mãos. Sim. O Inter potencialmente tem um dos melhores jogadores do Brasil no Tyson? Tem, bacana. O Inter tem um elenco que vai dar suporte para o Tyson carregar e chegar no título brasileiro? Não acho. Também não. Não acho. Então, precisa entender. O Miguel Ángel Ramírez gosta de jogar lá o jogo de posição, dá trabalho porque você precisa de muita aplicação tática. E aqui no Brasil o jogador tem um pouco de preguiça dessa parte. Então você precisaria ter uma leniência maior com a demora no trabalho. Você precisaria dar reforços que encaixam nesse esquema dele. Foi dado? Não foi dado. Então, cara, Aceita. aceita. Estão pensando no Aguirre. Gosto do nome do Aguirre pro Inter. E aí chega um cara que tem um pouquinho mais a ver, já conhece Sim. mais ou menos como é que é o time e tal, trabalha melhor. E aí o Inter pode ser que dê uma melhorada, É. mas, cara, essa demissão do Ramires me pegou meio forte, assim, eu achei muito amadorismo. Eu também. O Atlético Paranaense, time interessante, o Antônio Oliveira é um técnico novo, ele é bem novo, assim, e parece ter boas ideias, né? Parece ser um cara que tem boas ideias em relação à técnica, assim, né? A como treinar o time e tal. Tem resultados interessantes também, e é um time, o Atlético Paranaense é um time muito bem, como é que eu vou dizer? Ele é muito consistente, né? É um time que está aí há várias temporadas já figurando em top 10 de Campeonato Brasileiro, é um time muito regular, é um time que financeiramente é estável, Sim. tem uma base fantástica, revela muito jogador bom. O Neto não, perdão. O Santos, Bom goleiro goleiro. do Atlético Paranaense, foi convocado para as Olimpíadas. Não sei se o Atlético vai liberar também, mas seria acho que a terceira Olimpíada seguida que o Brasil teria um goleiro do Atlético Paranaense na meta, né? Em 2012 foi o Neto, 2016 o Everton. Então é um time que sempre tá ali. Acho que talvez falte alguma coisinha aqui, outra coisinha ali para dar o pulo maior, mas pode ser que brigue nessa prateleira também. Faltou alguma coisa para falar dessa daqui? Passamos já para a prateleira de baixo, Brinjal? Eu acho que sim. Eu não sei se vale a pena dizer algum time que poderia descer de brasileira dessa segunda para terceira. Acho que como ele é bem parelho, né, cara? É,
Eu não sei como é que vai ser o baque do Fortaleza, né? Por exemplo, que o Fortaleza deve cair de rendimento, né? Sim, com Em certeza. algum momento. A É, gente acha. A não ser que a gente esteja vendo já o começo do time mais fantástico do futebol brasileiro. E aí também não vamos reclamar, mas acho que seria assim. ótimo. Eu teria que ver É, mais ou menos como é que vai ser, mas acho que deve ficar nisso daí mesmo. Talvez o Inter, dependendo de quem seja a escolha mesmo. eu acho que Para fica treinador, acho que é o entre mais esses fraco. dois. O Fortaleza, por uma questão técnica, que talvez ele não aguente esse ritmo muito extenso, e o Inter, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, acho que é Exato. os dois ali meio na incógnita ainda. Mas é isso aí. E aí tem times também que podem pular para essa prateleira de cima, né? A prateleira de número 3 tem Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Corinthians e Santos. São times que a gente imagina que, de novo, briguem mais por uma vaga de Sul-Americana e meio de tabela do que É, necessariamente outra coisa. O Ceará tem um trabalho há bastante tempo já do Guto Ferreira, né, um dos técnicos mais longevos da Série A, se não for o mais longevo da Série A. O acredito que Atlético sim. Goianiense com o Barroca está indo muito bem. É o atual vice-líder do. Não, minto. O Atlético Goianiense perdeu um jogo no meio de semana? Não. Tá aqui. Tá em oitavo. 7 pontos. Tá 3 pontos atrás do Fortaleza. Em oitavo lugar, 7 pontos são 2 vitórias e um empate. Não perdeu ainda no Campeonato Tá bom. Brasileiro. Eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Joga um futebol interessante. É, então, assim, é um time que às vezes pode pintar aí uma surpresa, né? É, O Bahia do Dado Cavalcante é uma incógnita para mim, é. principalmente. Conseguiu uma virada muito interessante na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, mas foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, quando tinha um grupo relativamente acessível. E a dupla paulista vai passar um cortado aí nesse Campeonato Brasileiro, cara. Eu acho que o Bahia e o Ceará são equipes que eu gosto bastante. Por mais que elas tenham as suas limitações, tem alguns nomes de destaque ali que dá para esperar algo a mais. Só que também é muito de tipo, o elenco é muito curto, tem uma dificuldade técnica na defesa, a defesa dos dois times eu não confio muito não. Parece bem fraco. O Guto Ferreira vem fazendo como se disse, ele talvez seja o técnico mais longevo do Brasil. Ele tem 78 jogos pelo Ceará, acho que deve ser o mais longevo, acredito eu. Ele vem fazendo um bom trabalho. O time foi campeão da ele foi vice-campeão, né, da estadual e da Copa do Sim, Nordeste, que mostra que ele tá ali nos contenders a nível Nordeste, que é onde o Ceará deve estar, né? É o lugar do Ceará competir por esses títulos. sim. Mas eu acho que almejar muito mais que isso é difícil para o Ceará, porque depende de um investimento que eu não acho que eles estão dispostos a fazer. Coisa que o Bahia, pelo menos para mim, era uma equipe que buscava mais esse investimento a curto e longo prazo também. Tanto que quando trouxe o Rodriguinho, eu pensei, nossa, os caras estão querendo fazer uma coisa de verdade, né? Porque por mais que o Rodriguinho não é um super jogador, mas é um cara mais de renome e tal, que veio com um custo maior. E tá fazendo um bom trabalho ali, até ok, ali no Bahia. Mas aí você olha pros dois paulistas que sobraram, meu Deus do céu, dá até pena. Não porque, tipo, eles são rivais e tal, mas é constrangedor ver times da grandeza deles tão mal assim. Principalmente o Corinthians, cara. Meu Deus, parece que não tem salvação. Porque o Santos a gente sabe que tá mal faz 7 mil anos, mas eles conseguem tirar uns moleques da base que dão uma salvada em um jogo ou outro. Consegue dar uma equilibrada. Mas o Corinthians, cara, eu não sei o que o Silvinho tá fazendo ali, velho. É um buraco negro aquele negócio. Porque, cara, se você pensa a escalação inicial, meu Deus do céu, o ataque e o meio-campo é um nojo, velho. É só refugo, só cara aleatório. Meu Deus do céu, dá pena. Não sei o que esperar desses dois, não. Eu dei uma olhada aqui no nosso roteiro, pelas datas que eu coloquei aqui, parece que é mesmo o Guto Ferreira, o técnico que está há mais tempo no comando dos times Gordiola. da Série A.
Você tinha falado deles não fazerem talvez um investimento, às vezes não tem como, né? É um time que, lembrando que é um time que não recebe a verba, por exemplo, de estadual que a gente recebe aqui nos times do Sudeste, a verba própria do Brasileirão não é tão alta, né? Então, assim, o que necessitou a contratação do Rodriguinho pelo Bahia é uma baita contratação, porque é um cara que está acostumado com um salário de sul-sudeste, né? Chega com um nome de sul-sudeste e chega para teoricamente, claro, um time que precisou se arrumar muito financeiramente para conseguir a contratação dele, ao contrário do que a gente vê acontecendo aqui no Sudeste toda hora, né? Se chega, por exemplo, acho que o principal exemplo é o Cruzeiro da outra temporada, que sem dinheiro traz qualquer cara, paga qualquer salário e aí entra num buraco negro financeiro e não sabe por quê. Então, assim, eu vejo muita gente citando a criação da Copa do Nordeste como um dos fatores principais para que haja essa organização entre os principais clubes de lá, né? O Bahia, o Ceará, o Fortaleza, os times de Pernambuco. É um passo muito importante para que esses times possam competir de uma forma mais justa com os outros times do país, né? Porque a diferença financeira entre os times da região sul-sudeste para lá é muito gritante, assim, é muito desigual e não deveria ser assim. E também eu acho que a importância da Copa do Nordeste é muito maior porque você cria outra motivação para os clubes do Nordeste, para os grandes não se apequenarem, entre aspas, diante dos grandes do Sul e Sudeste, e também você não acabar com a esperança dos times médio e pequeno do Nordeste, porque se eles não conseguem bater de frente com os times da região deles, imagina com o resto. Então, pelo menos você consegue criar uma competitividade ali e cria, pelo menos, um interesse por parte do público também, porque eu sei que, pro torcedor do Nordeste, a Copa do Nordeste é muito mais interessante do que tentar, sei lá, classificar para Libertadores no Brasileiro, porque eles sabem que é inviável. Então, é muito mais interessante. A rivalidade regional voltou a esquentar, então acho que é algo que foi fundamental para o crescimento do Nordeste nos últimos anos e até para essa performance na Copa do Brasil desse ano, né? Que, se não me engano, tem 6 classificados do Nordeste nas oitavas, que é um negócio gigante, que é um mérito das equipes do Nordeste que estão conseguindo ser mais consistentes nos últimos anos e mostra como o Sul e o Sudeste vem caindo muito de nível. Então eu acho que as coisas estão dando as dadas devidas oportunidades para eles, né? Exatamente, né? Os times do Nordeste conseguiram estão com um desempenho muito interessante, muito bom nessa Copa do Brasil. O único time do Nordeste que foi eliminado, se não me engano, nessa última fase foi o Vitória. Foi o Ceará, na verdade, que perdeu do Fortaleza. O Ceará eliminou o Inter. Verdade. O Ceará eliminou o Inter, então o único time do Nordeste que perdeu nessa terceira fase foi o Ceará, eliminado por um time do Nordeste. E aí, também, claro, tem o outro exemplo é o... O 4 de julho também caiu, né? O 4 de julho também caiu pro São Paulo. Acabei de lembrar de mais um. Mas o ABC, por exemplo, que é um time da terceira divisão, eliminou a Chapecoense, que é da primeira divisão. Né? Então, é uma competição que, por exemplo, para um time como o ABC, da terceira divisão, que joga contra os times da primeira divisão do Nordeste, você cria uma competitividade maior, né? Você ajuda o time a desenvolver uma competitividade maior e um senso de time melhor. Continuando aqui nessa mesma prateleira, o Atlético Goianiense, apesar do desapontamento na Copa Sul-Americana, né, vem fazendo um trabalho bom nas competições nacionais, é um time enjoadinho de jogar, não tem ninguém assim de nome, né, no elenco, mas é um time que tem um trabalho de grupo muito forte, mostrou contra o Corinthians variação, mostrou contra o Corinthians nos 3 jogos, né, que fez ali no começo da temporada, no começo do Brasileiro e a Copa do Brasil, que sabe agredir, sabe marcar também. Então, um trabalho interessante. E quanto aos 2 rivais, cara, é difícil, né? Eu boto fé no Santos do Diniz. Eu já falei mais de uma vez aqui que eu sou muito fã do Diniz. Boto fé, acho que se ele conseguir controlar o tom que ele se comunica com os jogadores e não chamar ninguém de perninha mascaradinho,
pra molecada, ele vai A ser tentação é muito grande. A tentação é grande, né? A mão coça, o cara fica vermelho, né? Vai explodir, tá ligado? Mas se ele conseguir, cara, ele vai ser um puta de um treinador pro Santos pra desenvolver a molecada que chega, que o Santos tem essa tradição, né, de sempre revelar bons jogadores, tem uma molecada boa surgindo e, cara, botou pra jogar, se der certo, embala mesmo. Não acho que o Santos vai brigar por muito mais coisa que isso. É um time que perdeu muita coisa da final da Libertadores pra cá. Perdeu praticamente um jogador importante por zona do campo, né, cara? Perdeu o principal zagueiro, perdeu um dos principais meio-campistas, perdeu um dos principais atacantes. Então é difícil. É muito difícil. É um time que é muito limitado financeiramente para buscar reforços. Não dá para fazer grandes contratações. Tanto que eles trouxeram o glorioso Camacho do Corinthians. Então. E o Gansão vem aí, hein? Gansão vem aí pra destruir. Nossa senhora. A 15 por hora. Eu imagino o Ganso na mão do Diniz. O Diniz vai matar ele, vai dar uma Nossa senhora. nele. O Diniz é capaz de escalar o Ganso na zaga só porque ele tem a saída de bola boa. Olha. Diniz visionário, hein? Imagina o Ganso na linha alta do Diniz tendo que correr atrás dos atacantes, fi. Vai vendo. A situação do Corinthians, por outro lado, é muito desesperadora, cara. Não é animadora, não. É um negócio. O Corinthians ganhou do América Mineiro, que é um dos piores times do campeonato. Empatou com o Palmeiras sofrível, que precisa reencontrar para reencontrar o rumo aí, né? Com lesões, muitos desfalques. E, cara, pro Silvinho é um trabalho que ele vai precisar suave, ele vai suar sangue, dependendo muito de resultado. Não sei se ele chega no fim do ano empregado ainda. Eu acho que não. Se a torcida resolver pressionar porque os resultados não estão vindo, e vai ter muito resultado que não vai vir, como por exemplo tomou uma virada ontem do Bragantino perto do final do jogo e tal. Cara, não vejo assim o Corinthians brigando diretamente por rebaixamento, porque acho que tem um time pior, mas vai ser uma temporada, imagina um campeonato brasileiro bem sofrível para o torcedor corintiano, especialmente pelo que você falou, tipo, o time não é bom, não adianta a gente enganar aqui, o time do Corinthians para mim é ruim, o time do Corinthians não tem dinheiro para contratar gente nova, e quem é contratado geralmente é contratado para o Sub-23 porque parece ser favor para empresário. É um padrão no Corinthians chegar reforço para o Sub-23. Chegou fulano de tal para o Sub-23. Então, assim, eu sei lá, né, cara? Tem muita coisa estranha acontecendo no Corinthians. Para mim, inclusive, aqui é o principal candidato a descer de prateleira, embora eu não veja acontecendo. Para subir de prateleira, imagino que Atlético Goianiense ou Ceará possam ser candidatos a brigar a tentar salvar voos mais altos, mas de resto não é o que eu imagino dessa prateleira. Eu vejo da mesma forma. Eu acho que o Corinthians é o que tem mais potencial a fracassar nessa prateleira, mas eu acho difícil ele cair, ser rebaixado ou uma coisa muito grave, porque tem muitos times piores ou tão ruins quanto ele, mas eu acho que o trabalho tem que ser muito medíocre para conseguir cair. Eu acho que dificilmente vai acontecer isso. E eu acho também que quem pode subir de nível ali, eu gosto do Ceará, eu ainda vou botar uma fé no Bahia que ele pode fazer alguma coisa diferente, mas eu acho que fica nisso aí. Eu acho que o Santos também, eu acho que se o Diniz conseguir fazer um trabalho mais consistente, ele aprender com os erros dele na época de São Paulo, tem tudo para também tentar ficar bem nessa prateleira, mas eu acho que é difícil ele dar um salto a mais, porque a qualidade técnica do elenco é bem limitada. Pois é, o Santos atualmente é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. O Corinthians é o 10º com a mesma campanha, né, do Santos. Como é tudo muito começo, está tudo muito embolado ainda. Na tabela. E aí, indo para a última parte do nosso campeonato, né, da última prateleira,
América Mineiro, Chapecoense, Cuiabá, Juventude e Sport Clube do Recife. Desses 5, 2 já trocaram de técnico durante o campeonato. A Chape... A Chapecoense contratou um técnico há menos de um mês, que é o Jair Ventura. O Cuiabá, né, demitiu o Valentim depois da primeira rodada. O Valentim foi demitido por problemas internos e não sei o que. O cara foi campeão cuiabano. Se o Cuiabá não for campeão cuiabano, não, campeão mato-grossense, por favor. Cuiabano. Mas se o Cuiabá não for campeão mato-grossense também, né, meu? Vai ser quem? Sendo um time de primeira divisão, com todo respeito ao resto do campeonato, tá de sacanagem, né? E o Lisca pediu as contas, né? Essa semana o Lisca entregou o cargo e a diretoria da América aceitou. Então a gente tem 2 times sem técnico, Cuiabá e o América sem técnico, porque ainda não foi anunciado o substituto. A Chapecoense com o Jair Ventura, que até agora não venceu nenhum jogo no comando da Chape e conta com uma eliminação muito pesada para o ABC na Copa do Brasil. A briga vai ser feia para cair, hein, Brinjel? Nossa senhora, cara, e o pior é que, tipo, quando os times sobem da Série B para a Série A, não tem perspectiva alguma do que você pode conquistar na Série A. Porque, olha isso aí, desses 5 times que a gente citou nessa última prateleira, 4 vieram da Série B nesse ano. E, cara, não tem o que você argumentar a favor deles ou ter algum pensamento positivo de que poderia mudar alguma coisa. Olha o que eles acabaram de fazer com os técnicos, 3 deles. Você espera o que desses times? Não tem. Eles. Cara, você tem que saber a sua realidade financeira, técnica e física a partir do momento que você, sei lá, começou a montar a sua equipe, sei lá, 5 anos atrás. A partir do momento que você vai progredindo, você tem que também ser consciente do que você pode ou não. E não é porque você subiu pra Série A que você pensa, agora eu vou ganhar tudo nesse daqui, vou ganhar todo mundo. Aí você perde 2 jogos e você pensa, putz, meu time é um lixo, preciso mudar alguma coisa. Vou mandar o técnico embora. Falta 30 e poucas rodadas ainda. O que você tá pensando, cara? Meu, você tem que saber a sua realidade. Pelo menos pensa que você pode se manter na Série A. Beleza, isso já é um puta objetivo super realista para essas equipes. Mas, cara, você já tá sonhando em voltar para a Série B com essas mudanças. É isso. O que você quer é voltar para a Série B, não continuar na Série A. Porque, cara, olhando para esses elencos, dessas 5 equipes, os 4 que vieram da Série B mais o Sport, só tem refúgio. Sempre você vai olhar um outro cara ali que você conhece, que todo mundo conhece. O cara passou por uma equipe grande. Passou tantos anos na Série A. Mas são caras que não deram certo e não sei como foram parar nessas equipes. E você tentar acreditar, você ter um mínimo de, sei lá, racionalidade que você acha que essa equipe vai conseguir bater de frente com os grandes, cara, você tem que ser muito inocente ou completamente ignorante. Então, para você fazer essas mudanças, com o objetivo que você faz essa mudança, não existe objetivo. Acho que é completamente aleatório. Então, cara, é triste, mas eu acho que esses 4 que subiram vão descer. Para mim é bem, bem claro. A gente olha na tabela agora, né? E desses 5 times, 3 estão na zona de rebaixamento. América Mineiro, Juventude e Chapecoense. 17º para a Chape, 18º Juventude, 19º o América. O América tem 1 ponto, Juventude e Chape tem 2. O Cuiabá é o 15º, também tem 2 pontos, só que tem um jogo a menos. E o Sport é o 11º, tem 4 pontos, porque venceu hoje o Grêmio por 1-0. Cara, eu sinceramente acompanhei a Série B ano passado, vi muita organização da parte do América, vi muita organização da parte do Cuiabá, principalmente. Muita seriedade em tocar um projeto. O Lisca estava há muito tempo no América, estava fazendo um trabalho muito bom, mas ele não resistiu. Desde que o América eliminou o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, o América não venceu mais. E aí inclui também uma eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil para o Criciúma, que foi... O Criciúma é um time hoje está na Série C, que caiu para a 2ª divisão do Campeonato Catarinense, cara.
Meu Deus do céu. Assim, não é um time forte, entendeu? Esse é o ponto. Não é um time forte. Um time de primeira divisão deveria ter conseguido essa eliminação. Então o Lisca entregou o cargo. O que me surpreendeu foi o Cuiabá, que se diz um projeto sério, um time sério, um time empresa, basicamente. Um abraço, Mauro. Demitiu o Alberto Valentim depois da primeira rodada. Isso aí, cara, eu tinha alguma esperança que o Cuiabá fosse em menor escala o que foi o Bragantino na última temporada. Mas aí, depois da primeira rodada, vem a demissão do Valentim e vem o caso de um jogador que, se não me engano, é do Palmeiras, ou está emprestado do Palmeiras, ou teve passagem pelo Palmeiras, não lembro, que acusou o presidente do time de assédio moral, de ameaça e tudo mais. E, cara, isso daí se destrói o ambiente dentro do time e que nem você falou, é a receita para você voltar direto para a segunda divisão, entendeu? Então, assim, são times que não estão num caminho muito bom. O time da Chapecoense é ruim, tá? Assim, o Jair Ventura. Eu acho o Jair Ventura um cara, sei lá, né, simpático. Foda-se o Jair Ventura, o time é uma bosta. Assim, não conheci ele pessoalmente, assim, acho que é um cara que trabalha duro e tal, pegou umas buchas no Corinthians, pegou uma bucha no Santos, fez um trabalho muito da hora com o Botafogo. Ele vive desse trabalho ainda até hoje, mas enfim. Cara, ele não imagino que ele vai conseguir muita coisa com esse time da Chapecoense. Anselmo Ramon, bicho, pelo amor de Deus. Né? Ele ressuscitou o Felipe Santana, o cara tava aposentado, velho. O Felipe Santana veio jogar na Chapecoense no meio do ano passado, depois de ficar 2 anos parado. Sabe? Assim, para mim, vai ser muito difícil a Chapecoense não terminar em último, de verdade. Eu sei que existe muito carinho pela Chapecoense, por tudo que aconteceu em 2016, mas, cara, não dá para fugir muito disso, né? O esporte, você vai olhar, ainda tem uns nomes assim, né? Você tem, por exemplo, o Sabino fez um bom campeonato brasileiro ano passado pelo Curitiba, que também caiu. O Thiago Neves, querendo ou não, quando ele quer e não é um extremo vagabundo, ele é um bom jogador. É difícil isso. Difícil, raro às vezes. Mas vai que, né? O André, que é o André Balada, né? Sempre se deu muito bem lá no esporte, então pode ser que se consiga alguma coisa, mas o Sport já brigou para não cair no passado e, assim, esses caras um ano mais velhos não sei se eles ficaram melhores. Né? Então, a briga vai ser feia. O Juventude é um time que tem um talento aqui e um talento ali, mas, cara, vai precisar também de muito, acho que, para escapar. Eu percebo que tem uma certa diferença dessa prateleira para a prateleira de cima. Embora a gente fale, pode descer um time de prateleira, por exemplo, o Corinthians pode descer de prateleira. O Corinthians é melhor que o Juventude. Sim. O Corinthians já ganhou do América Mineiro em Minas. Então, partindo do princípio que se você ganhar os jogos dos times que vão lutar pelo rebaixamento, você já fica uma certa vantagem sobre eles, né? Ganhar fora de um desses concorrentes, entre aspas, é uma grande vantagem para o Corinthians. Então, um desses times vai escapar, porque são 5. Mas é difícil saber qual, cara. Eu acho que o Sport, talvez, por já ter uma experiência dentro da Série A, por ter alguns caras que tem um renome, então conseguem um jogo ou outro ser decisivo. Eu ainda acho que eles vão conseguir sobressair por causa disso. Não que o time seja muito melhor do que esses outros. Mas eu acho que talvez consiga algo, porque, que nem a gente estava falando antes, cara, você olha pro Cuiabá e pro América, pelo menos eu achei que eram equipes que não iriam cometer os mesmos erros de equipes que subiram da Série B para A, porque, como você disse, eles iam fazendo trabalhos bons no ano passado. O América com o Lisca teve uma campanha muito boa na Copa do Brasil do ano passado, todo mundo elogiou, foi super bem. Semifinalista. Todo mundo esperou, esse ano vai continuar bem e tal, o projeto com o Lisca tá 10 ali,
Cuiabá também foi um projeto super bom. Aí os caras do nada ficaram malucos. Então, e você olha pro elenco do Cuiabá, cara, tem o Paulão, tem o Wendel, o Jonathan Cafu, Nossa, o o Wendel, Cleison, cara. velho, o Cleison, Ave Maria. Então tem tipo, não dá pra você botar fé num time desse. É muito refugo de time da terceira e da segunda prateleira, cara. É, Se você pega assim os refugos do time da primeira prateleira, às vezes você acha até alguma coisa da hora. dá pra fazer Mas, alguma cara, coisa. mas, cara, não dá, né? Aí fica complicado. O América que a gente fala, até a eliminação do Cruzeiro, né? A fase final do estadual, o América não perdeu nenhum jogo da final para o Atlético Mineiro. Foram os dois jogos 0-0 e o Atlético foi campeão pela vantagem que tinha da primeira fase. Sim. É um critério cretino, na minha opinião. Se empatou, tá lá na final, empatou os dois jogos, bate meia dúzia de pênalti cada um e já era, Já pô. era. Não é a campanha do primeira fase, pô. Mas, assim, ainda tem algum cara aqui e ali. Dependendo de quem for contratado, pode ser que dê uma continuidade, mas, assim, é muito difícil. E que nem se falou, talvez o esporte seja pela cancha, né, que tem alguns jogadores, o principal candidato a ficar na primeira divisão desses 5 aqui. O que para mim seria uma pena você ter 4 times que bate e voltam, né, cara? É meio Não feio, sei, né? fica feio, porque mostra que tem um. Ele escancara que tem uma diferença muito É, grande principalmente monetária, entre esses times e que vem da segunda divisão e o resto entre aspas, elite, né, do futebol sim. brasileiro, que hoje, infelizmente, compreende só os times do Sul-Sudeste. E aí, Brinjal, seu palpite aí para campeão, melhor jogador, Puta. artilheiro, Cara, tá na cedo isso lata, aqui. Caralho. na Campeão. lata. Nossa, deixa eu pensar aqui. Deixa eu... Cara, não faço ideia. Caralho. Campeão, mano. Eu não vou falar o Atlético Mineiro porque o Atlético é historicamente um time que só faz besteira, mano. É muito cagão. Se tivesse o Atlético Mineiro e o Internacional disputando um título, o terceiro colocado era campeão. Ah, explodia o Brasil, mano. Cara, eu vou falar o Flamengo de novo. Caralho, será, mano? É que eu tô com medo dessa porra, desses desfalques deles aí, que eu acho que Dá vai uma pesar dor no muito. coração, dá uma dor no Vai. coração pensar no Flamengo tricampeão brasileiro, né, cara? Nossa, mano. Mas eu acho que é o time que tem. Se os caras não começarem a inventar picuinha com o Rogério, dá pro time ainda tentar ser campeão. O time é muito forte. Acho que perde Mas. bastante sem o Gerson, mas sim, ainda é muito forte. E claro que tem a janela para trazer, né? O Flamengo ainda tem gente para trazer e condições de trazer gente para suprir esse espaço que o Gerson vai deixar. Mas pra não ficar ali, eu vou falar Atlético, vai. Dar uma oportunidade pro Atlético. Artilheiro. Cara, eu vou falar o Fred, porque não sei porque ele tá voltando a jogar no nível bom e no Fluminense ele joga bem. Vou falar o Fred. E que mais perguntou? Revelação? Melhor jogador. Ah, melhor Se jogador? tiver alguma ideia de revelação aí também. Nossa, eu não faço ideia. Melhor jogador? Cara, eu gosto muito do Nath Fernandes, velho. Se o Atlético for campeão, o Nath Fernandes, então, velho. Acho que é justo. As minhas apostas são bem parecidas com a sua também. Eu acho que esse ano o Atlético quebra a sina de ser o eterno cavalo paraguaio do Brasil. É um time muito forte. É, É que assim, não tem tanto elenco contra o Flamengo, mas o Atlético é um time muito é. forte. E acho que deve ser Pra mim, assim, acho que bate o Galo campeão. Agora, o melhor jogador, eu vou votar no melhor jogador e artilheiro colocando o Hulk. Ele é um cara que. Ele não tá, acho que ele não tá fazendo tanto gol assim. Ele é o artilheiro do Galo Não. na temporada, mas ele tá dando bastante assistência ultimamente. Mas acho que caso seja o Galo campeão
e ele faça bastante gols, imagino que ele também deva ser o, o melhor jogador do campeonato. E artilheiro. E artilheiro também, né? Tá, você falou os dois. Se ele for artilheiro, imagino que ele possa ser o melhor jogador do campeonato. Mas a concorrência dele vai ter, provavelmente, Pedro, Gabigol e o Fred também. Gostei dessa lembrança do Fred. O Fred tá fazendo um ótimo começo, né, de brasileiro, assim, uma ótima temporada até aqui. Tá desencantando. Tá bem. Desencantando mais de novo. E ele gosta, né? Ele, se não me engano, ele é o maior artilheiro do Brasileirão de pontos corridos. É um cara que, né, o Fred é muito bom. É isso aí. E a Série B, Bringel, você tem algum palpite? A maior Série B do mundo, né? A Série B tem acho que são 6 campeões brasileiros, cara. Botafogo, Guarani, Curitiba, Cruzeiro e Vasco da Gama. São 5. É isso, né? Vasco, Curitiba, Guarani, Botafogo. Pulei alguém. Cara, é só o Cruzeiro, Vasco e Botafogo não subir que eu já tô feliz, cara. Aí é uma vitória pra mim. Cara, o Vasco perdeu ontem do Avaí e tá na 15ª posição. O Cruzeiro ganhou ontem da Ponte Preta e está na 14ª posição. O Botafogo acho que empatou hoje e está em terceiro. Quem diria que o Botafogo, que é um time ferradaço, um dos mais ferradaços, é o mais próximo de subir, cara. Que loucura. Desses 3 é o que tá melhor. Inacreditável. Inacreditável. O Guarani tá em 7º e o Curitiba tá em 11º. Mas, não sei. Não tenho. O Náutico tá invicto, cara. 4 jogos e 4 vitórias. Mas não vamos falar muito de Série B, não, porque, né? De cabeça. Nossa, olha de cabeça. Ficamos conversados então, Bringel? Faltou alguma coisa? Acho que é isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Ficamos aqui então. Esse é o nosso palpitaço do Brasileirão 2021. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Grande abraço a todos e até a próxima.